Aí sim, vamos começar. Aos demais, vamos guardar o Brega aceitar o convite pra gente bater um papo legal. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Juliano. Tudo bom, Brega? Estou bem, e você, como vai? Tudo bem, mais uma vez, satisfação poder falar contigo, né? Muito bom Prazer é meu, Conti- amigo. continuar aquele bate-papo que deixamos pela metade. Você tá Viu? me ouvindo bem, Brega? Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Legal, legal. Só pra gente Tá. confirmar a conexão. Dias atrás deu pau, eu não sabia se era meu celular, se era a conexão. É, E por isso que eu estou verificando com quem eu tô fazendo os bate-papos, para ver se está todo mundo me ouvindo bem, tá é, me vendo também, porque às vezes a conexão tá um pouco ruim. Para mim, me aparece na tela, mas pro nosso colega ele acaba ficando travado a tela, né? Por isso que eu fico pois perguntando se tá tudo é. ok. E esse horário aqui é o horário de incidência, né? De lives pelo mundo, né? Sim, e aí acho que dá um certo congestionamento na plataforma. É, não tem como, não tem como. E Eu, como eu, você passou esses dias? eu ia dizer o seguinte, Juliano, você vai ter que me lembrar do que é que nós falamos, né? Porque a semana foi tão intensa. Teve. Acho que foi tão intenso em trabalho, porque eu vi o quantas lives você fez também, né? É, E também intensa no sentido de informações do que aconteceu no Brasil, que a é gente tem que impressionante. tirar. Acho que o nosso calendário 2020, essa ideia de que emendar Carnaval e Ano Novo e Natal não deu muito certo, né? Não. E as notícias vêm se sucedendo e vêm de É, uma certa forma nos deixando bem preocupados. Mas verdade. eu vou fazer É, uma recordação do que nós falamos, sim. ah, ah, Até porque algumas pessoas que vão estar com a gente hoje me questionaram ao longo da semana se ia ter continuidade. Eu falei que falaria a data quando nós tivéssemos definido. E aí, ah, quando nós definimos, eu entrei em contato com algumas pessoas que haviam comunicado. ah, legal. Tem um nosso amigo aqui perguntando até se você conseguiu assistir a live do Caio com o pastor Ed, né? E se o que você achou do conteúdo da live, né? Se foi bacana, como que foi? Nosso amigo. Deixa eu ver o nome dele, que tá te perguntando, é Demaciel. É, olha, é muito complicado falar de dois amigos, né? Sim, sempre é. Eu, eu convivo com esses dois há mais de 30 anos, né? E eu fiquei a primeira meia hora, porque começou às 21h, e às 21h30 eu faço a bendita hora de oração. Então Sim, eu fiquei até a primeira a meia hora e peguei o finalzinho depois, né? Porque acho que eles abriram uma segunda live, né? E agora, durante o dia, é que eu fui tentar ver o restante da live, mas aí eu fui interrompido por uma ligação do meu filho para a gente ver meu neto, aí acabei não completando a, a, a live inteira, né? E, mas o que eu achei até onde eu assisti, eu achei uma conversa de amigos, né, de gente que convive, que conviveu durante muito tempo, sobretudo até a década de 90 inteirinha, né? Meados de 80 e a década de 90 inteira, o Ed e o Caio conviveram muito próximos, né? E até mesmo depois de 98, quando do divórcio do Caio, que houve toda aquela ruptura, né? Nós convivemos, continuamos convivendo com o Caio muito próximo, né? Até 2003, 2004, quando o Caio começou o Café com Graça, e depois logo o Movimento Caminho da Graça. E aí fiquei eu mais próximo do Caio e o Ed um pouco mais distante. Mas nunca, em nenhum momento, desde que nos conhecemos, o Ed conheceu o Caio lá por 83, quando eu estava sendo ordenado pastor, e eu conheci o Caio em 85, 86, quando eu ouvi pela primeira vez,
e depois dali por diante estava presente em ambientes comuns, não é? Nunca assim no primeiro escalão ali, porque tinha um pessoal muito no entorno imediato do Caio, né? Mas eu estava ali naquele segundo, terceiro escalão, porque nós tínhamos muito amigos em comuns. E o próprio Ed foi que me inseriu nesse. Desculpa, eu estou chamando de primeiro escalão, é o único termo que me surgiu. Não tem hierarquia nenhuma nisso. Sim, mas é que normalmente é a questão da afinidade, trabalho, proximidade, os É, eventos que compartilham juntos, né? exato. E Ed foi que me inseriu, eu diria assim, na intimidade, né, do Caio, de modo que de 86, 87, 88, 89 para cá, a gente esteve muito próximos dos mesmos ambientes. Então, a conversa entre eles foi meio um tipo de remember, né, de lembrar como se conheceram, e eu fiquei apreciando, curtindo a ideia deles se falarem, embora Caio tenha uma tendência de sempre protagonizar, né, qualquer ambiente que ele esteja. Né? Em qualquer Sim, ambiente que o Caio está, Caio é protagonista, né? Não importa com quem ele está interlocutando. Né? É o natural dele, é o normal dele. Ele não faz isso por mal, nem para aparecer e tal. Bom, é meu amigo, né? Eu conheço ele há muitos anos. E a gente que convive com o Caio nesse ambiente há tantos anos, isso já para nós não faz muito mais diferença. A gente sabe que quando ele está e onde ele naturalmente acaba sendo o protagonista e ocupa o espaço. Né? Então, assim, eu vi depois muitos comentários, pessoal reclamando que ele não deixou o Ed falar, mas ele é assim com qualquer um. Ele é assim com a Adriana, com os filhos dele, comigo, com qualquer um. Eu, às vezes, para arrancar algumas coisas dele, eu já passei um dia inteiro lá na casa dele, tipo assim, preciso te falar sobre algumas coisas. E ele, mas e você consegue ao longo do dia conseguir falar alguma coisa, né? no final do dia eu consegui abordar os temas que eu queria, né? Mas isso foram horas de conversa, né? Mas eu os amo tanto, tanto um quanto o outro, como meus irmãos, né? Caio como meu mentor e irmão, Ed como um irmão mais novo, mas que me mentoria em muita coisa, né? Muito da minha leitura é indicação do Ed. É, a gente tem afinidades muitas, né? Então, assim, Ed tem uma ascendência sobre mim, né? No aspecto teológico, intelectual, e que me faz apreciar tanto o que fala, tanto o que faz, o modo como conduz a igreja que ele pastoreia, que ele construiu. Eu convivo com o Ed desde o primeiro dia dele na IBAB, em janeiro de 89. Né? Nós já éramos amigos. Então, assim, difícil falar de dois amigos quando os dois se encontram para conversar, né? Eu digo Sim, assim, eu sim. amei a conversa deles. E como eu sei mais ou menos o que eles pensam, e eles têm muito pensamento em comum sobre o mundo em geral, e eu caminho nesse mesmo chão com eles, né? E eles me influenciam muito nesse sentido, então não tenho a não ser assim, a alegria de vê-los juntos. É gostoso vê-los juntos. A Lau assistiu inteira, ela até fez comentários, né, de algumas coisas e tal, mas eu gostei de vê-los juntos. Eu gosto de ver os meus amigos Sim. juntos. Eles e não tem como ouvi-los e não ser influenciado, não beber, né, da fonte daquilo que eles têm para oferecer. São duas Uhum, pessoas não apenas de uma profundidade muito grande uhum, bíblica, mas de uma leitura da vida. Eu sempre percebo muito isso, essa leitura da vida que ao longo do meu conteúdo de leitura também, de ouvir pessoas que eu já ouvi bastante coisa, principalmente depois que eu comecei a fazer minha graduação e você começa a abrir outros horizontes, né? sim, Você sim, percebe o quanto eles são ecléticos, o quanto que eles têm um conhecimento, uma sim, cosmovisão de mundo
que transcende aquela normalidade, né? O Ed também tem uma mente muito profunda, né? Tem alguns Muito. amigos aqui compartilhando que amaram também, foi muito bom mesmo. Eu não É. consegui assistir inteira, eu dei uma rápida passada também na live, mas vou voltar a assistir também, porque eu gosto de ouvi-los, Hum. né? Eu tenho como é que se diz? Um grupo pouco de pessoas que a gente ouve, né? Uhum. Dado ao contexto em que a gente vive, é difícil ouvir algumas pessoas, e dado a perspectiva e visão de mundo e do evangelho. Sim. Mas essas são algumas das pessoas que a gente tem prazer de sentar e ouvir, né? O Sim. Caio, o Ed, o Brega, o Ariovaldo, o próprio Antônio Carlos do Rio, o Sim. Bispo Hermes, o Ziel Machado, né? São pessoas que são o pastor Paulo Júnior lá de Goiânia, Sim. a missionária Edmeia, esse é um grupo, é um time muito bom, muito bom. É, eu sinto-me um privilegiado, conquanto eu busquei isso durante a minha vida, né? Desde sempre busquei isso. Queria ter amigos que me pastoreassem, né? Ter amigos aos quais eu pudesse prestar contas, entendendo que a instituição religiosa iria sempre dificultar isto, né, por conta do que ela é, né, em Sim, termos verdade. estruturais e organizacionais. E eu sempre encontrei estes todos que você citou, com exceção do Paulo Júnior, que eu sei dele, ele sabe de mim, mas nós não temos convivência. Mas esses outros todos, com outros que poderiam ser incluídos, são aqueles com os quais eu sempre convivo, me sentindo pastoreado e sei que são pessoas com as quais eu posso abrir meu coração. Eles são a minha comunidade, eu chamo de amigos espirituais, que eu posso dizer qualquer coisa que eu não os escandalizo. Antes, eles em amor vão me ajudar a retomar o caminho. É assim que eu lido Sim. com esses meus amigos irmãos de mais de 3 décadas, né, de caminhada. Então, dificilmente alguém vai me ouvir falando mal deles ou criticando-os. Ao contrário, eu sou muito conivente com os meus amigos. Desculpa, desculpa aí, Amém. desculpa aí, mas eu Imagina, sou muito imagina. conivente com os meus amigos. Né? Alguém, É, alguém diz assim, mas até nos pecados deles, porque eles são com os meus, né? Por isso que eu confesso meus isso, pecados a eles e a se não Deus. for isso, não é irmandade, não é cristianismo, né, Brega? Eu, É o que a Bíblia manda a gente fazer, né? exatamente. Eu me lembro de uma roda uma vez, né? Numa das igrejas que eu pastoreei na década de 90, Igreja Batista Sumarezinho. Nunca esqueço de uma sala onde nos reunimos, né? Esses irmãos estavam presentes. E por ser a minha igreja que estava patrocinando aquele encontro, né? Lá pelas tantas, o Ricardo Gondim, amigo dessa turma, queridos, né, de E tantos é anos. outro também que eu esqueci de falar, um nome É, fantástico, fantástico. é, Ricardo, a gente caminha desde quando ele pisou o pé em São Paulo, no final dos anos 80, né? E eu lembro que eles impuseram as mãos, né, sobre a minha cabeça, o Ricardo pôs a mão sobre a minha cabeça e orou, né? E eu lembro até hoje, né, daquele momento, né? E dali eu lembro que nós saímos assim, olha, tenha muito cuidado com quem impõe a mão sobre a sua cabeça. Sim, Não é qualquer um que faz isso. E quando você for impor a mão sobre alguém também, que seja numa reciprocidade de confiança, sim, para que esse gesto bíblico da imposição de mãos, inexplicável em si, não é? Mas que ele aconteça num ambiente de amor, de responsabilidade, sabe assim?
Então, não é sim. todo mundo que põe a mão na minha cabeça, né? E eu Eu também aprendi isso não ponho a também. mão, não ponho a mão sobre a cabeça assim, vulgarmente, banalmente. Né? Irresponsavelmente, né? Não, irresponsavelmente nunca. Então, assim, esses irmãos me ensinaram ambientes, me ensinaram a lidar com reverência nesses ambientes. Sabe aqueles ambientes assim, tira sandálias? Sim. Eu A vida aprendi, do outro é um ambiente sacro, né, Brega? A gente tem que ter essa percepção, né? aprendi com esses irmãos, aprendi com eles. Né? Então, eu fiquei muito feliz ontem de vê-los juntos. Trabalhei muito para isso. Sempre trabalho Bacana. com meus amigos juntos. Brega, vamos lá. Vamos, Vamos recordar um pouco do que a gente havia falado, sim, porque eu gostei muito da nossa última live. Você também, a gente até, você fez um comentário depois na oração das 9, né, na bendita hora da oração das 9h30, sim. que para você também foi muito bom. Eu particularmente gostei muito em razão não só do que a gente falou, mas pela forma com que durante um tempo você narrou sua história também, né? Um pouco do teu testemunho quando eu perguntei quem é o Brega ao longo o pastor, né, Carlos de Gandinha, essa perspectiva da formação. E você fez uma autobiografia num comentário. Algumas pessoas até comentaram aqui que foi lindo, né? Ou te ouvir falar da sua narrativa, das pessoas que influenciaram, né? Como que foi o teu processo de pastorado ao longo desse quase 30, até indo para 36 ou 37 anos agora, Brega, já? 37 oficialmente, agora 30, em dezembro eu vou agora completar. em dezembro, né? 37. Então foi muito bacana. É nesse sentido, dada essa experiência que nós havíamos falado naquela outra live, sobre qual que é a experiência comunitária da igreja a partir dos evangelhos proposta por Jesus e como que isso ao longo da história ela vai se institucionalizando, ela vai criando uma forma mais formal, ela vai criando uma forma mais ritual e ela vai perdendo o sentido da simplicidade daquilo que era escrito do Atos como os do caminho, né? E nós chegamos a comentar até a respeito de alguns posicionamentos dos apóstolos e dos Dos erros, discípulos. né? Isso, que é Isso, justamente aquela perspectiva de que eles vão perdendo a compreensão do que era aquela simplicidade da agremiação comunitária, que deveria ser livre, espontânea, deveria ser algo leve, deveria ser um partir do pão em casa, como começou muito bem, e ao passar do tempo eles começam, né, a institucionalizar, eles começam a organizar, eles começam a estabelecer demandas para fora. Acontece aquilo que a gente chama, né, do primeiro concílio de Jerusalém, um termo, né, que se adotou depois na igreja, né? Ou seja, junta todo mundo e toma decisões para estabelecer ordens, né? Aquela ordem que Paulo enfia, a impressão que dá é que Paulo enfia no bolso e depois escreve uma carta para ele de Corinto, olha, se alguém quiser definir para você o que você quer comer, beber, né, não siga, né? Ninguém te atormente com o ascetismo, né? Que aquilo, porque termina o concílio de Atos 15 com uma vida cética, uma perspectiva cética. Não coma isso, não coma aquilo, não toca aquilo. E Paulo fala, olha, se alguém quiser perturbar vocês com isso, né? Que ninguém, não deixe com que ninguém faça isso para vocês. Mas Paulo, para não brigar, enfia a cartinha, a recomendação no bolso e vai para suas viagens missionárias e vai pregar o evangelho. E aí nós paramos nesse ponto, que é justamente o quanto que a igreja, aí a partir da história, né, da institucionalização, como fala, de Constantino, né, para cá, sim. a constantinização, vamos dizer assim, da igreja, quando ela começa a se formalizar, ela sai daquela igreja perseguida e passa a ser uma igreja agora oficial, respeitada no império, aliada ao Estado romano, e começa a partir daí, ao mesmo tempo que o Império Romano era centralizado, a igreja passa a querer centralizar também, começa a centralizar poder, né, unificar os bispos, começar a determinar demandas para fora, o que deveria ser, qual o dia santo que deve se preservar, se é o sábado ou se é o domingo, o dia do Senhor, se a ceia onde que vai ser, como estabelece a ceia, então começa a se definir todas essas questões que também é compreensível dado aquele contexto do gnosticismo, né, que está surgindo ali na igreja, então eles precisavam preservar aquela ideia do que era a tradição dos apóstolos. Sim. E aí que a gente poderia começar a partir desse ponto no nosso bate-papo de hoje, porque a partir do contexto de Atos, começa a se perceber uma certa tentativa de institucionalização da igreja,
e estabelecer como rito aquilo que deveria ser feito no cotidiano da simplicidade. Então comece a definir qual que deve ser o rito da ceia, qual deve ser o rito do partir do pão, qual deve ser o rito da hierarquia eclesiástica, começa a determinar as funções eclesiásticas, começam a engessar, né, essas funções e vai criando teologias que vão se estabelecendo como engessamento do sopro do espírito, né? Aquela tentativa, talvez, na perspectiva de Dilma Rousseff, de ensacar o vento, né? O vento do espírito, involucrar o sopro do espírito para que possa ser determinada daí pela igreja e não mais livre, leve, solto, como foi em Atos, né? Então eu queria que a gente pudesse partir desse ponto de começar a discutir e É, conversar a respeito de como que foi, né, nesses primeiros séculos aí, um, dois, três, quatro e por diante, esse engessamento do id, né? Aquela má compreensão do id de uma forma extremamente voluntária, livre, leve, para aquilo que era, de uma certa forma, algo mais institucionalizado para dentro. Né? A ideia inversa da eclésia, que é algo para fora, né? Principalmente de Hebreus capítulo 13, que tem até uma mensagem do Caio, que ele fala, né, do outro lado, o cristianismo do outro lado da porta, que é saiamos, né, fora do ao encontro portão. dele fora do portão, fora da arraial, e O nós vamos cordeiro foi trazendo imolado todo mundo fora para do portão. dentro, né? Isso, o cordeiro é morto fora, o corpo é queimado fora, mas a É, igreja passa a centralizar e trazer todo mundo para dentro. E a igreja passa a ser a grande determinadora de salvação, de quem pode, quem não pode ter acesso. Então, que a gente possa começar a conversar a partir isso. daí. A, Em qual a, momento que a gente perdeu essa perspectiva da liberdade da reunião comunitária e a gente passa agora a se institucionalizar? é. Então, acho que é bom fazer algumas observações na narrativa do Lucas, né, no texto do livro de Atos dos Apóstolos, né? O Lucas faz uma narrativa, no caso do texto de Atos, sendo testemunho ocular e, ao mesmo tempo, um pesquisador, né? Um cientista na história, né? Sim. Então ele vai Um fazendo antropólogo, né? Fazendo isso, vai etnografia. fazendo amarrações muito, muito significativas, né? Tanto que há muita riqueza no Evangelho de Lucas e no texto de Atos por causa da competência do Lucas, né? Que Sim, ele usa a intelectualidade dele, a ciência dele e, obviamente, a experiência de conversão. Quer dizer, o homem de Deus escolhido, né, inclusive por Deus, para ser considerado um dos escritores bíblicos, afinal de contas, né? sim. Um que recebeu a inspiração, né, para isso. Mas, assim, o que ele, eu diria, como um historiador, como um cientista, ele é preciso na narrativa. Ele descreve o que ele vai vendo, não é? Não com a intenção de que qualquer uma daquelas experiências que ele descreve, a partir da primeira ali, né, inclusive da chegada do Espírito Santo, os fenômenos que aconteceram ali, né, que é uma narrativa de algo que estava acontecendo por conta de uma era que estava se encerrando e outra que estava iniciando, cumpria-se profecias ali, né? Sim, Mas jamais que qualquer um daqueles itens virassem doutrina, né? Que é um dos erros que se cometeu desde ali, inclusive, era transformar experiências em doutrinas, transformar experiências fenomenais com uma presença, para mim, inquestionável do Espírito Santo, da Trindade, né? Mas num ambiente experiencial, circunstancial, situacionista, necessário para aquele momento, né? Só que a narrativa do Lucas, ela vai ganhando já no primeiro século da igreja e nos demais que vieram, o tom de doutrinação, não é? Que, para mim e para muitos estudiosos, é sempre um erro. Não se cria doutrinas em cima de experiências, porque as experiências dependem,
de cada pessoa, de cada grupo, de cada momento, de cada hora, enfim. De E cada não dá. era, né? Sim, porque você teria que ter, então, mais 300 livros de Atos, né? Para irem Sim, sim. narrando os atos do Espírito Santo pelo mundo, pelo universo, né? Então, esse é um primeiro ponto que os próprios irmãos que estão vivendo aquilo que Lucas está narrando, eles foram criando isso, de modo que você diz que o Paulo sai do concílio com uma espécie de cartilha do que estava sendo instituído para que eles fossem reconhecidos como cristãos, como comunidade da fé, como os do caminho, quando, na verdade, não há nenhuma instrução do Cristo a esse respeito e não há nenhuma instrução do Espírito Santo quando este se manifesta ali naqueles primeiros momentos com fenômenos, não é? Línguas de fogo, glossolalia e outros e uma conversão gigantesca, Em massa, né? em Aquele impacto massa. da primeira pregação de Pedro, né? O Pedro, para mim, o Pedro ele é assim, né? Do tipo, ele é um protagonista que tipo assim, o que eu estou falando, né? Nem eu sei o que eu estou falando. Aí quando ele termina o auditório, então, Pedro, o que nós fazemos? Aí eu sei lá o que vocês devem fazer, porque não tem nada escrito, né? E é algo que diz respeito totalmente ao Espírito Santo, porque depois daquela Totalmente, mensagem do Pedro, né, que é uma mensagem dura, quase exato. 3.000 pediram pro batismo. Mas e ele assim, né? Provavelmente ele termina. Alguém diz assim, boa, beleza, Pedrão, você mandou bala, né? Deu de beber. Nem sei o que eu falei, cara. Então, assim, e ali as pessoas perguntam para ele o que ele repete. Ele repete aquilo que ele ouviu de Jesus, de João. Olha, arrependei-vos, sejam batizados. Ah, mas como é que você vai batizar? Bom, como é que Jesus foi batizado? Como é que João batizou Jesus? A gente, sabe assim, aí ficou Batismo também. aquela tensão entre batismo em nome de Jesus, batismo em nome da Trindade, o Ou se é o batismo de batismo só para João, o batismo de arrependimento. Jesus. Porque Isso. não tinha uma cartilha. Jesus não deixou. Ó, a hora que desceu o Espírito Santo, a partir dali vocês. E nem o Espírito Santo separou alguém e disse: Ó, vai ser assim. Não, eles vão vivendo uma experiência dentro do cotidiano, né? O Brega, tem até uma questão agora que você me fez pensar, quando você falou sobre a questão do batismo, porque quando Jesus fala lá em Marcos 16, Marcos registra, né, o id, e fala, olha, quem crê e for batizado, o termo batismo em grego, citado ali por Marcos, é imersão. É, Mas, dado esse contexto, a impressão que dá no contexto geral do Evangelho e de Atos, que essa imersão é uma imersão mediada pelo Espírito de inserir o novo cristão no corpo, é. não é? Mediado pelo Espírito, esse receber o Espírito, para ser imerso no corpo de Cristo. Será que de repente esse batismo, como todo mundo traz, como batismo nas águas em si, né, que foi instituído aí como doutrina de que se tem que se batizar nas águas, porque João Batista o fez, porque Jesus o fez, e depois Paulo também repete isso, mas o batismo nas águas era uma prática comum de conversão à Era. época de mudança, de adotar uma nova E religião. um símbolo para fora, um símbolo para ser visto, né? Externo, Como é, testemunho, como os batistas propõem o batismo, como testemunho, não é? sim. Porque nós temos uma questão aí não resolvida, que o tal do irmão que se converte ali na cruz e que não passa por nada disso, Isso. deixando muito claro Aí que alguns falam, teve uma. aí, alguns vão falar, ah, não, mas ali era o Cristo, né? Falando. Então, mano, mas o Cristo se manifesta na igreja, através da igreja. Nós somos o Cristo no mundo hoje, né? Nós é Sim, que damos essa visibilidade no mundo hoje. Eu acho a questão da água uma questão de menos importância, na verdade. Mas não vamos entrar nesse. Acho que seria uma questão só para a gente
gastar tempo e não chegar a lugar Só algum, sobre isso, só. É. vai fazer muita diferença. O que eu queria enfatizar aqui é que nós todos que somos leitores e amamos o texto bíblico, quando lemos Atos dos Apóstolos, precisamos ter esse cuidado, né? De não querer transformar as experiências da narrativa do Lucas, né, no texto de Atos em doutrinas, em dogmas, né, e que tem Sim, que ser deste modo. E aí, de novo, nós, com toda a reverência, obviamente, mas a gente entende que Paulo é, sem dúvida alguma, o responsável, porque ele sai dessa, ele é um dos protagonistas do livro de Atos, né? O Pedro e os apóstolos são os primeiros protagonistas. Aí você tem, como eu falei lá no começo, né? Tem o primeiro escalão, o segundo, o terceiro escalão, sim. enfim, né? É verdade. Mas Porque aí, Paulo não fazia parte do primeiro escalão, né? Depois da não, conversão, né? Paulo vem a partir do capítulo 9 da sua conversão, inclusive, você vai vendo assim, é Barnabé e Paulo, depois é que é Paulo e Barnabé, é Silas Sim, e Paulo, depois é Paulo e Silas. Ele vai se inserindo nesse protagonismo até que, a partir de um determinado momento, não sei bem qual, Atos capítulo 13, né, quando ele é um dos escolhidos, naquela reunião que o Espírito Santo escolham, né? O Espírito Santo escolham sim, alguns de vocês e tal, e ele está entre estes, né? E ele vai assumindo um protagonismo natural, natural por conta de dois movimentos que são importantíssimos. Primeiro, o reconhecimento do Cristo de que ele é apóstolo, não é? sim, Que requereria, naquele tempo, talvez até hoje, que alguém tivesse andado com Jesus, tivesse sim. conversado com Jesus, que Jesus tivesse Ser chamado chamado pessoalmente, né? pessoalmente. Então, ele assume esse protagonismo com todo direito e ele tem também as credenciais intelectuais e políticas para aquela Sim. época da maior importância para uma espécie de abrir caminhos, abrir fronteiras, né? Não foram O poucas as vezes bandeirante, né? que ele utiliza as credenciais de cidadanias dele para ultrapassar fronteiras, ou para responder questões, ou para bater de frente com autoridades, enfim. Ele é o cara que a Trindade escolhe com essas prerrogativas, né? Ele como é chamado para ultrapassar as fronteiras e ser protagonista disto, né? Ele tinha que ter essa credencial apostólica, né? E ter Sim, intelectualmente e socialmente, né? As credenciais para. Falava vários idiomas, tinha estudado numa escola tradicionalíssima. Então, Paulo era o cara tipo, eu costumo dizer assim, eu conheço poucos caras, né? Um deles é o Luiz Saião, né? O Saião, o Paulo, né? O Paulo, ele chega diante de algumas autoridades, se eu não me engano, lá com o rei Festo, né? Ou em alguma que ele diz assim: bom, em que idioma vocês querem que eu fale? Vocês vão me interrogar em que idioma? é. Mano, Lá na prisão Antônia, né? isso dá uma credencial, né? Do tipo assim. Quer que eu fale judeus? Quer que eu fale o aramaico, o grego, E aí ele qual? já esnuca os seus interlocutores, né? Porque os caras cutucam. Pô, e aí, meu? Quem de nós está preparado para interrogar esse cara? Então, Interpelar esse cara. ele utiliza isso. Eu falei do Saião porque sabe-se que o Saião foi dar aula em seminário judaico em Nova York, né? E ele fez exatamente isso, né? Quando ele foi ser entrevistado, ele falou assim: vocês vão me entrevistar em que idioma? Só para que eu saiba, né? Vixe. Porque ele versa, né? Neles todos. É bom ter gente assim, né? É Sim. muito bom. É necessário ter algumas pessoas assim, né, que tem É muito bom. essa abertura. É o que a gente está falando agora do Ed, do Caio, né? É, São esses tipos de mente, né? é maravilhoso. Ao mesmo tempo que eu os invejo, aquela chamada inveja santa, né? Mas eu me alegro, né, de você ter homens e mulheres, né, com essas credenciais, né? Tem uma experiência Sim, com o Senhor inegociável,
inegociável, não é? Mas, ao mesmo tempo, tem cartas na manga, sabe assim, para dar conta. Quer Sim. dizer, o Paulo, ele assume o protagonismo para o final da narrativa do Lucas, né? O Lucas mesmo é companheiro dele, né? Sim. E aí eu imagino, às vezes eu fico imaginando, Juliano, a troca de figurinha desses dois, Eu imagino também. em termos intelectuais e de como aplicar a conversão a Cristo e submeter a intelectualidade deles à conversão, ao senhorio de Cristo, e a partir daí fazer o caminho da fé, né, que é o caminho da humildade, o caminho do maltrapilho. Né? Quer dizer, Sim. é a decisão por ser maltrapilho, mas tendo todas as credenciais para ser recebido nos palácios. Cara, é E Paulo fascinante. deixa isso, Paulo evidencia isso, né? Quando ele fala, olha, eu no que diz respeito ao meu gabarito, né? Se ele, quando ele começa a mostrar as credenciais dele, né? Depois ele reputa tudo isso a nada, reputa tudo Isso. isso a raca, né? Eu sou maltrapilho, eu sou mendigo. Eu sou Sim, mendigo. Diante de Cristo, eu sou um mendigo. Eu vivo de mãos estendidas esperando o favor dele. Isso é lindo. Então, imagino, né, que as conversas entre eles, entre o Paulo e o Lucas, eram extraordinariamente para além dos universos normais, diferente do diálogo que havia entre o Paulo e o Pedro, que se estranharam algumas vezes, porque o sim, Pedro era mais bruto, né, na intelectualidade, vamos dizer assim, rico na experiência, né? sim, Pela ousadia e da intimidade que teve com o Senhor Jesus. Então, assim, tudo isso, ou isto, é pano de fundo, é ambiente, né, para esse primeiro século da igreja, para esse primeiro tempo da igreja. E aí, aquilo que nós falamos na semana passada, o Paulo, quando ele vai organizando as pequenas comunidades, né, por onde ele foi caminhando, seguindo essa voz que o conduzia, não é? Vai para cá, vai para lá, quando ele se não despede de vai aqui, Éfeso, não vai ali, né? quando ele se despede de Éfeso, os irmãos se agarram às pernas dele. Sim, Paulo não vai, e ele sai puxando as pessoas, porque ele ouvia uma voz que não tinha como ele não ir. Né? Então, ele é um homem extraordinário, ao mesmo tempo que ele é organizadinho, vamos dizer assim. Né? Ele sim. carrega o pressuposto, né, Ele foi, organizacional ele foi também dele. um bom discípulo de Gamaliel, né? Sim, sim. Então, assim, criar doutrinas para o Paulo era a coisa mais simples do mundo. Criar cartilhas, criar regras, criar fronteiras aqui e ali. E a segunda coisa que eu queria dizer antes da gente prosseguir, no quesito Paulo, que ele deixa claro em todas as cartas dele, a partir, inclusive, das narrativas do Lucas a respeito dele, quando ele fala, né? Quando ele fala no texto de Atos, e as cartas que ele vai escrevendo, que são entremeadas, né, com a própria cronologia de Atos, né? É, é, a gente percebe a luta íntima que Paulo viveu até o último dia da vida dele. Sim, A luta íntima, não só naquilo que ele chamava de espinho na carne, talvez, ou o apelo que a carne tinha, né? O apelo que o ser dele tinha, talvez para a soberba, para a arrogância, para a presunção, para a altivez, para o autoritarismo, o tiranismo. O Paulo tinha tudo para isso. Tinha tudo sim. para isso. E A ele formação dele possibilitava isso, né? e aí, quando ele olha para Cristo, ele diz, mas o que é isso perto de Cristo? E aí ele vai vivendo essas situações assim o resumo da ópera nesse sentido é aquilo que eu não quero é o que eu faço e aquilo que eu quero é o que eu não faço. Quer dizer, eu vivo essa guerra diante de mim ou dentro de mim o tempo todo. A gente não pode esquecer isto quando nós vamos conversar sobre o que aconteceu com a igreja dali por diante, porque o Paulo é um responsável Sim, por isso, entendeu? Tanto que é isso que você lembrou. Ele, ao mesmo tempo
que ele tende a querer disciplinar o que vai acontecendo, sobretudo, eu olho sempre na perspectiva do Cristo, para Paulo, e não de Paulo para o Cristo, mas do Cristo para Paulo, quando ele coloca, por exemplo, as mulheres usarem véu lá no contexto de Corinto. Antes de ser uma regra que ele queria criar, era uma questão de proteger aquelas mulheres daquele Sim, ambiente, da onde elas vinham, não é? Que era aquela região portuária, muitas prostitutas se convertiam. O contexto da igreja de Corinto é um dos contextos mais controversos que existe, sim. tanto que é a igreja onde sobeja dons e sobeja confusão, né? E Caos. não só Paulo escreveu para a igreja de Corinto, né? Tantos outros homens da primeira do final do primeiro século e no segundo século escreveram também para a igreja de Corinto, dado a problemática com que essa igreja enfrentava na sua comunhão, na sua percepção de comunidade, né? Sim. Segundo os estudiosos, é uma terceira carta de Paulo, né, que foi Sim. escrita, que não foi. Tem a carta de Clemente também, a igreja de Corinto. Sim. Então, assim, por quê? Porque o Paulo mesmo, ao mesmo tempo que ele entendia que a conversão a Cristo propunha uma mudança radical de vida, né? Mas não necessariamente um engessamento da vida, né? Mas ele vem com essa bagagem toda e ele bate os olhos e, aqui eu preciso doutrinar, porque esses irmãos vão descambar para um caminho e vão ficar. A ideia é assim: eles vão ficar susceptíveis, como aos irmãos Gálatas ele escreve: ó Gálatas, caramba, Sim. como que tão cedo vocês se encantam por um outro evangelho? Entendeu? A preocupação Sim. de Paulo era essa. Era de dar subsídios a esses irmãos e mínimos razoáveis e aferidores da fé, para que eles não fossem levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. São palavras dele, inclusive. Sim. E aí ele ensina o E de uma Timóteo. certa forma é o que a igreja enfrenta ao longo de todo o primeiro século, né? A partir da década de 70, né? Isso, isso. E os pastores que ele vai formando, seus filhos na fé, a eles ele vai dando munição, né, para esses irmãos irem protegendo essas comunidades desses ventos doutrinários, ao mesmo tempo que ele diz para o Timóteo assim, mas não se meta em questões loucas, entendeu? Sim. Meio que assim, a impressão que dá, eu já me meti, Timóteo, Não cometa os erros que eu não cometi, né? cometa os mesmos erros, entendeu? E Sim. isso é uma coisa bonita de se ler essa porção do texto bíblico, inclusive com essa pegada humana, né, desses homens, né, que são por nós considerados santos e são mesmo, né, mas a humanidade deles era na mesma intensidade. Né? Então, quando ele escreve às igrejas, é para protegê-las. Quando ele escreve aos pastores e bispos que ele iria, ou presbíteros que ele iria colocar para servir na igreja, como diz Efésios 4, né? Para servir na capacitação dos santos e não para estar Sim. sobre Sobre. eles, entendeu? Era no sentido de preservar a doutrina dos apóstolos e preservá-los dos assédios doutrinários outros que eram comuns naqueles dias. Nisto você pode dar aula a respeito, mas quer dizer, essa é a pegada do Paulo, mas ele vai tanto escrevendo para as igrejas quanto escrevendo aos seus filhos na fé, ele vai deixando sempre muito claro o combate que havia dentro dele, a situação interna dele, o coração dele, a alma dele era uma alma litigiosa, né, para com ela mesma, Sim. né? Sim. Então isso e aí E isso ele deixa muito evidente, né? Diversos conflitos que ele tem.
é, né, nas cartas, né, com ele mesmo, né? é. E aí, eu diria assim, vamos dizer assim, para fechar o cânon e saltar para os séculos seguintes, né? Quando o escritor aos Hebreus escreve o texto do capítulo 11, né? Onde nós encontramos ali as tais galerias da fé, né? Eu acho que esse capítulo do escritor aos Hebreus, e a partir do não conhecimento, da não autoria humana, né? Dos Sim, Hebreus, que pode ser creditada a vários daqueles homens ou mulheres, né? daquela sim, época, mas ali tem um indício, tem uma sinalização que eu acho muito interessante, que essa galeria ela começa lá no Gênesis, né? E ela vem e ela termina ou não termina, mas ela coloca reticências, né, ali no final, quando ela fala dos sim, anônimos, daqueles aos quais o mundo não era dignos, mas a gente não sabe o nome deles. E nesta porção ali de Hebreus capítulo 11, a partir do não saber o autor do texto, né? Então não há quem acreditar. E essa forma do autor se expressar a respeito dos que vieram e dos que dariam conta do evangelho do tesouro da fé cristã, dali por diante, que não eram gente que seus nomes seriam lembrados e quem sabe não correriam o risco de terem bustos, né, em praças sim, públicas e se tornarem como Paulo se torna, como Pedro se torna, como João se torna, alvos de idolatria, alvos de crendices, alvos de erros doutrinários no que diz respeito à mediação, de ficarem disputando com o Cristo, né, a mediação da terra ao céu, né, sim, sim, onde entra Maria, onde entra outros e outras. Tudo isso porque seus nomes eram conhecidos. Ao passo que a igreja que sai do Apocalipse, ali, né, do texto, né, que sai sim, dali, né, no final do primeiro século, né, com João ainda vivo, exilado, aquela coisa toda, e sai pelo mundo, fruto do esparramo que o Espírito Santo permite e produz a partir de perseguições, mas também a partir desse sussurro: vão, vão, é o id, é o indo, né? Vão, vão, vão. E fazendo o quê? Vão fazendo aquilo que Jesus fazia. Entrava numa cidade, curava, comiam, ajudavam, serviam, conserta a telha aqui, faz parede ali, impõe as mãos acolá, batiza, ensina, aconselha, doutrina, enfim, vão. E olha, segundo os historiadores, né, desses 3 primeiros séculos da igreja, José foi um deles, né? sim, sim, Então, assim, o que você tem? Você tem um exército que é a igreja de Jesus Cristo, de desconhecidos, de peregrinos, de forasteiros, o termo que eu gosto muito, de maltrapilhos, que vão e sobre eles se dizia aquilo que se disse nos primeiros momentos lá que o Lucas narra, né? Quem são estes que onde chegam alvoroçam? Nossa, Quem são essa estes? passagem é fantástica, né? Mano, quem são estes que onde chegam, eles vão no meio dos leprosos, eles vão nas prisões, eles vão nos palácios, eles vão nas favelas, e o que eles fazem?
cara, o que eles fazem? Se tem uma mulher grávida, eles ajudam ela a dar à luz. Se tem um filho doente, eles oram. Se tem alguém para ser sepultado, eles abrem a cova e faz o velório e o sepultamento. Se tem alguém passando fome, eles dão comida, eles tiram de si mesmos e entregam. Eles fazem campanhas de arrecadação para Jerusalém, como foi o caso que Paulo faz e os irmãos lá de, de Da Macedônia, né? da Macedônia fazem aquele gesto assim que fica para a eternidade, né? Paulo, Sendo pobre, pediram a bênção de participar do recolhimento. não nos exclua dessa É, graça, eles dizem. Mano, coisa, é. cara, quem são esses caras? Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar, né? E aí, quando nestes dias a gente fala assim, a gente chama a atenção para a igreja primitiva, né? Eu Sim, diria assim, que essa igreja dos 3 primeiros séculos, ou do século 2 e 3, essa igreja, olha o que eu vou dizer, né? Que barbaridade que eu vou dizer, né? Ela é melhor do que a primeira igreja lá de Atos. Porque lá ainda tinha muita celebridade, ainda tinha os caras, entendeu? Que pediam conta de todo mundo, que não sei o quê, chama Paulo atenção, chama Barnabé atenção, Barnabé tem que. Sabe essas coisas assim? aham. Tem que ficar rotulando, chega lá em Antioquia, carimba, Tem carimba aqui, carimbo. carimba Vamos ver no. se é legítimo, né? Vamos mandar lá uma Isso, comissão para ver se é exatamente. legítimo. Me parece que essa igreja, com a morte de João, né, exilado, né, me parece que essa é a melhor de todas, porque ela não tem protagonismos personalizados, não tem essas personas. Ela tem um povo, ela tem homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, que aonde vão, por onde passam, eles têm um modus operandi de Jesus, que causa, aí, né, não tem, que causa, obviamente, no imperador, o Constantino, né, eles se tornaram tão evidentes, mas de um jeito tão maravilhoso, tão especial, né? Que esse cara, quer dizer, obviamente, né, com todas as qualificações políticas, né, que ele Sim, tinha, né, interesses políticos, né, o plano, né, de sim. poder que ele tinha, né, E o império, naquele contexto, em derrocada, né? pois é, Eu- mano, esses caras, eles têm um jeito de agir, eles têm um esquema, eles têm uma estratégia que, se a gente carimbar essa estratégia deles, né, e trazê-la para cá e fazer isso funcionar em prol do meu plano de conquista do mundo, cara, isso é tão próximo do que a gente vive hoje, não? sim, sim, É, muito. é muito próximo, não? Do tipo assim, cara, olha que povo, né? Você pega a igreja. Quais são as melhores igrejas que nós temos no Brasil e no mundo hoje? As igrejas da periferia, as Sim. igrejas das comunidades. Os meus amigos pastores das comunidades, com os quais eu lido aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belém, e os que estão na Índia, e os que estão na África, e os que estão em outro lugar. Cara, as melhores igrejas que você tem no mundo hoje são as igrejas da periferia. Aonde, cara, as pessoas ganham identidade, onde as pessoas partilham, onde o pão é partilhado, porque se não for partilhado, tem gente morrendo de fome todo dia. Antes da Covid, já tinha gente morrendo de fome todo dia, se não fosse as comunidades cristãs, Sim. tanto do mundo protestante e do protestantismo histórico e pentecostal e neopentecostal, bem como do movimento católico romano, ortodoxo e outros segmentos do ramo da fé cristã,
que quando aterrissa na favela, na comunidade, né, o nome mais comum hoje, quer dizer, mas assim, na favela, sabe, lá naqueles, nas entranhas, meu, essa é a melhor igreja que você tem no Brasil. Sim. E ela, você conhece alguém de lá? Eu particularmente conheço algumas, mas não são personalidades Por a gente lidar no dia a dia. na categoria que nós lidamos. Mas não são personalidades, não Não estão na são, TV, não são vistas, não são não são, Juliano, percebidas, não são são. anônimas. Com esses. Eu tenho para mim que alguns, Deus permite que eles se destaquem, né, para serem uma espécie de catalisadores de voluntariado e de bens e benefícios e recursos que podem ser divididos. Por exemplo, você tem, é, você tem no Rio de Janeiro, você tem lá em Fortaleza o Carlinho Queiroz, você tem aqui em São Paulo você tem o João Boco, você tem o Paulo Capelletti, na Índia você teve o Vivi Grieg, né? E você vai olhando assim, você tem expoentes, né? Eu hoje caminho bem próximo do Léo Maltrapilho e do Gilberto Chagas, que tem uma comunidade dentro, né, da favela na Baixada Fluminense, e eu troco figurinhas com eles. E assim, mas quem mais você conhece? Não tem. E essa é a Tem. melhor igreja que a gente tem no Brasil e no mundo hoje. Ela não se institucionalizou, ela não negocia, ela não tem com o que negociar, Ela não entendeu? tem nada a oferecer, né? Não tem nada a oferecer, não tem proeminentes, não tem preeminentes, não tem intelectualidade, não tem. Cara, eles têm uma convivência onde as pessoas são mortas pela violência ou pela fome, onde as mulheres são maltratadas em casa, as crianças são maltratadas, e ali você tem pastores e pastoras e homens e mulheres que entram para dentro desses lugares, salva a gente aqui, esconde um aqui, livra da polícia, livra do traficante, livra do... Cara do céu, mano, essa é a igreja, velho. Que era, para mim, essa igreja que o Constantino carimba. E, a partir dali, ele cristianiza o mundo. Não é? Sim. Ele constantiniza, né? Mas ele cristianiza os que não eram. Né? Porque, a partir daí, à medida que essa igreja ela é reconhecida pelo Império e assimilada, né, pelo Império. E aí, obviamente, quando há essas distorções, sempre há aqueles que era o medo de Paulo, né? Tipo assim, eu não posso me ensoberbecer. Mas sempre há os que se ensoberbecem, os que se sentem, e esses é que são os que são usados para as negociações, como são até hoje. Quem está no palácio do governo hoje negociando o rebanho? Não é o rebanho, Sim. não é o rebanho, é alguém que se achou, se viu, foi aplaudido, ganhou uma notoriedade aqui e ele se acha no direito, ele acha que tem um cacife para negociar com o rei. E o rei topa. O rei Claro. topa, porque o rei quer isso. Né? E aí você tem a contaminação, né, daquilo que era absolutamente sadio e puro e lindo. Né? E aí você tem esse momento em que a igreja, aí, não sei se a palavra institucionalização vem dali, né? Mas é a partir daí que você tem, então, a igreja cristã, vamos colocar assim, institucionalizada. Né? Ô, E, Brega, ah, tá encerrando o nosso primeiro tempo, já foi 10 segundinhos. Vamos tá voltar bom, na sequência pra gente fazer mais meia horinha? tá bom, tá bom. Eu Demorou. Vamos nem sei convidar que todo horas mundo para são. retornar